próxima segunda-feira, a gente vai fazer a mesma aula que a gente fez com a turma A, na segunda-feira passada, nós vamos fazer com a turma B na próxima semana, tá? Até o final dessa semana, a gente foi montado uma comissão chamada Comissão de Retorno Gradual. Essa comissão vai definir as regras do retorno às aulas no próximo semestre. Então, vão ser definidas algumas regras, tá? Para esse retorno. Então, eu vou estar sempre atualizando vocês aqui. Mas, segunda-feira, é aquela metade da turma, ou quem acha que está seguro o suficiente para ir, da turma B, que a gente vai fazer a mesma aula que a gente fez com a turma A. Dos 20 alunos da turma A, 7 compareceram, nessa aula de segunda-feira passada, tá? Depois que a gente retornar no próximo semestre, provavelmente a gente retornar, se alguém tiver interesse, a gente repõe essa aula de mineralogia, de identificação de minerais novamente. A gente faz novamente se houver necessidade, se os alunos acharem que é importante, então a gente faz novamente essa aula com esses alunos. Bem-vindo, João Pedro. Bem-vindo, Vitória. Bem-vinda, Vitória. Tá? Vitória e João, o João Pedro, acho que o João Pedro já participou da aula segunda. Estou lembrando que próxima segunda, dia 30, nós teremos a aula de laboratório lá na escola, portanto, venham com máscara, dos alunos da turma B, tá? Só lembrando aí, porque a Vitória chegou agora, e a Vitória eu acho que é da turma B. Então, estaremos lá na escola às 10 horas da manhã fazendo aquela aulazinha de identificação de minerais através das suas propriedades diagnósticas. Tudo tranquilo por enquanto, galera? Alguém tem alguma dúvida antes da gente começar a aula? Tudo certo, professor. Valeu, Yasmin. Valeu, Lívia. Então, vamos lá para o nosso quadro para iniciar a nossa aula de hoje. Geralmente eu gosto de começar a aula falando sobre a aula anterior, E aí, na aula anterior, a gente... Deixa eu ver aqui, o que está faltando a imagem, janela, editor de camadas. A gente começou a falar, a gente terminou falando em cristalização do magma. E aí, a gente falando sobre cristalização do magma, eu falei que essa cristalização, ela segue uma ordem de cristalização, que a gente chama de série de Bowen. O mineralogista responsável pela organização dessa série. Basicamente, o que diz essa série? Que existem uma ordem de cristalização a partir dos pontos de fusão. Essa ordem de cristalização segue duas séries, que a gente chama série descontínua e uma série contínua. O que quer dizer isso? Que à medida... Eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Vamos supor que vocês estão numa cozinha e vocês vão preparar um panetone, tá? Então, a massa do panetone basicamente é o quê? Farinha, ovo, leite, ovos, Leite, farinha, que você mexe ali e depois você coloca frutas cristalizadas ali dentro. Você pode colocar também gotinhas de chocolate, que são aqueles pedacinhos de chocolate. E você coloca isso aí tudo no forno, E aí, o que vai acontecer? Os ingredientes da massa, ovos, farinha, leite, eles vão reagir e formar a massa do bolo. Porém, as gotas de chocolate e as frutas cristalizadas, os pedacinhos de fruta cristalizada,
elas não vão reagir junto com o bolo. Talvez as gotinhas de chocolate, sim, porque como o ponto de fusão delas é mais baixo, elas vão derreter e vão ser consumidas pelo... Deixa eu autorizar aqui. E vão ser consumidas pela massa do bolo. Enquanto as frutas cristalizadas não. Tá? Elas não vão reagir e vão ficar... Então, na hora que o bolo cozinhar, né, e ele resfriar, elas vão ficar espalhadas pela massa do bolo. Então, você imagina mais ou menos isso, só que vai acontecer o seguinte, na medida que você vai resfriando esse magma, pensa, então, no magma a 1.500 graus Celsius, 1.200 graus Celsius, aquela massa derretida, né? Tudo uma coisa só. E à medida que ela começa a resfriar, alguns minerais vão começar a juntar os elementos químicos e vão começar a se formar. Por exemplo, as olivinas. Tá? Então, os primeiros a cristalizar são as olivinas. E as olivinas, na medida que elas cristalizam, elas, se a cristalização não parar de uma vez, né, ela vai reagir com o líquido restante à medida que vai resfriando. Então, depois que ela vira olivina, ela vira um piroxênio. Se o magma não resfriar de vez, né, de uma hora para outra, esse piroxênio vai reagir com o líquido restante e vai formar anfibólios, que é um outro grupo mineral. Continuou resfriando, esse anfibólio cristalizado ele vai reagir com o líquido restante e formar biotita. Na série descontínua, vai começar com o feldspato mais rico em cálcio, e na medida que vai resfriando, ele vai se transformando num feldspato mais rico em sódio. E aí, no final, você vai ter, cristalizando aí no final, o feldspato potássico, depois a muscovita, e por último, o quartzo. Tá? Então, essa ordem de cristalização, né, a partir de um magma qualquer, né, ele começa a esse processo de resfriamento. Né? Só que durante o seu processo de cristalização podem ocorrer diversos problemas, né? Diversas características que vão fazer com que você tenha uma variedade enorme de rochas. Né? Porque existem tantas rochas diferentes, rochas ígneas, por exemplo. Se a gente imaginar que a origem do magma pode ser a partir de rochas do manto. Deixa eu autorizar a entrada do colega de vocês, o Alisson. Então, se eu tenho que a origem do magma é a partir das rochas do manto ou da crosta, né, inferior, né? Então, se você tem esses dois materiais aqui, por que tem uma variedade tão grande de rochas? É porque ocorre uma série de mudanças durante o processo de resfriamento. Também ocorrem alguns problemas de alterações pós-cristalização, ou seja, alguns minerais podem ser alterados, podem sofrer alterações depois que o magma já tiver consolidado, já tiver formado uma rocha. Né? Por exemplo, processo de cloritização, né, que ocorrem em algumas micas, por exemplo, serpentinização, salsuritização, existem vários tipos. Uma outra característica que nós vimos também na aula passada seriam os modos de ocorrência, né? De que forma a gente vai ter a formação das rochas ígneas. Então, em primeiro lugar, a gente tem as rochas intrusivas, que são aquelas que cristalizam dentro da crosta. E aí a gente tem como exemplos, né, os batólitos, os lacólitos, né, os diques, que são exemplos, os sios, que são exemplo de estruturas de rochas intrusivas, ou seja, formas
em que esse magma cristaliza em profundidade. E nas rochas extrusivas, ou seja, nas rochas vulcânicas, a gente tem o vulcão típico, né? E aí você vai ter, em função do tipo de vulcão, por exemplo, se você tem um vulcão de fissura, né, que é aquele que está associado a fraturas no terreno por onde, né, o material magmático chega até a superfície, o vulcão de escudo, que é aquele que ocorre por a partir de um determinado ponto, né? Existe um ponto, não é como se fosse uma fratura, mas é um ponto onde você tem a saída do material magmático, na forma de lava, né? E os chamados estratovulcões, são aqueles vulcões que se formam a partir da acumulação de cinzas vulcânicas, né? Então, basicamente, você tem esses modos de ocorrência. E você tem o que a gente chama de estruturas, né? Estruturas das rochas ígneas. Então, estruturas das rochas ígneas, você tem as chamadas estruturas pequenas, são aquelas de escala de centímetro, né? De milímetro a centímetro, ou seja, varia até 5 centímetros, mais ou menos. Então, você tem, por exemplo, as vesículas, né? As vesículas são como se fossem poros, né? Buraquinhos que ficam na bolhas que durante o processo de cristalização foram bolhas de ar que ficaram preservadas, né? Como se fosse uma espuma que, de repente, virou uma rocha. Então, criam-se aquelas vesículas, aqueles poros vazios. Quando esses poros eles são preenchidos por algum tipo de mineral, a gente fala em amígdalas. E existem diversas outras estruturas pequenas que são caracterizados por serem pequenas esferas de mais variados tamanhos. Então, eu vou chamar tudo de esferulitos. E tem umas estruturas maiores, né, que são estruturas que já são decimétricas ou métricas, a gente já pode chamar de estruturas grandes, que a gente tem, por exemplo, estruturas clásticas, não confundir esse clástico aqui com rocha sedimentar, já que clásticos são fragmentos. Na realidade, esse clástico aqui se refere a fragmentos de rochas ígneas, quando você tem uma atividade vulcânica que espalha, né, rocha pelo espaço na hora da explosão do vulcão, e esse material se acumula próximo ao vulcão, então vai formar estruturas clásticas, ou seja, acumulação de fragmentos de atividade vulcânica. Tem algumas estruturas que a gente chama de estruturas de fluxo, né, que são certos alinhamentos minerais, né? Então, você pensa na hora que o magma está resfriando, ao se movimentar, a tendência de alguns minerais placosos, ou seja, que têm formato de placas, é de se orientarem no sentido do fluxo. E isso pode formar uma estrutura desse tipo, que muitas vezes algumas pessoas podem confundir com metamorfismo, né? A presença também de inclusões ou enclaves, né, que a gente chama de xenólito, ou seja, você tem uma rocha qualquer e dentro dela você tem uma rocha diferente. Tá? Então, esses fragmentos de outras rochas, geralmente esses fragmentos são da rocha encaixante, eles são chamados de xenólitos, são inclusões. E tem estruturas também chamadas de pilolavas, que são estruturas na forma de almofada, quando você tem atividade vulcânica no fundo do mar. Ou seja, na medida que você tem o resfriamento do magma, você tem que ele vai resfriando rapidamente no contato com a água, mas a parte interna fica quente ainda. Então, você tem a formação de uma rocha que, na superfície, os cristais são bem pequenininhos, porque não tiveram tempo de crescer, mas à medida que você vai indo para o interior dessa rocha, os cristais são maiores, porque tiveram um pouco mais tempo de crescer. Né? Lembrando que o que caracteriza basicamente a diferença entre rochas vulcânicas e rochas plutônicas é o tamanho dos cristais. Tá? Então, o tamanho dos cristais é que determina, porque as rochas intrusivas ou plutônicas, a cristalização é lenta, ocorre dentro da crosta, os cristais serão maiores. E as rochas extrusivas, né, ou vulcânicas, você tem a rápida cristalização, né,
esse rápido processo de cristalização que faz com que os minerais sejam muito pequenos. Tá? Então, isso a gente viu na última aula, na realidade, na semana passada, nós tivemos, foi a aula de laboratório de identificação de minerais. Então, os alunos tiveram a oportunidade de, usando as propriedades diagnósticas, né, dureza, traço, cor, né, eles puderam, e utilizando alguns aplicativos de celular, eles conseguiram identificar alguns tipos de minerais que a gente colocou na nossa aula. Tá? Então, basicamente, essa da aula passada foi isso aí. Na aula de hoje, a gente vai falar em textura, né? Quando a gente fala em textura e estrutura, a gente pode dizer o seguinte, que a textura está relacionada à forma e o tamanho dos minerais, tá? Lembrando mais uma vez, pessoal, para vocês terem cuidado em não confundir as coisas, tá? Existe uma dificuldade muito grande, as pessoas ainda têm uma certa dificuldade muito grande em diferenciar, né, mineral e rocha, tá? Lembrando que um mineral é um elemento ou um composto de elementos químicos, tá? Um composto químico. Tá? Então, você tem, né, sulfetos, sulfatos, mas principalmente silicatos, né, que formam compostos químicos, que são os minerais. Quando você tem uma rocha, você tem um agregado de minerais. Tá? Então, a gente pode dizer que é o seguinte, que o mineral é um agregado de átomos ou moléculas, e uma rocha é um agregado de minerais. Vamos dizer que seria uma evolução do mineral. Tá? Essa é a forma como a gente encontra a maioria dos minerais na superfície terrestre, junto com outros minerais formando rochas. Tá? E a função do técnico de mineração, juntamente com os engenheiros de minas e com os geólogos, é descobrir formas de como você tirar esse mineral que tem valor econômico de dentro da rocha. Então, quando a gente fala em textura de rocha, a gente fala principalmente sobre a forma e o tamanho desses cristais, desses minerais, e como eles se relacionam entre eles, né? Como esses minerais se relacionam entre eles, relacionando forma e tamanho, tá? E a estrutura da rocha, como corresponde ao arranjo desses minerais na rocha, como eles estão distribuídos na rocha. Isso é o que a gente chama de estrutura. Então, textura, forma e tamanho dos minerais e o relacionamento entre eles, e a estrutura é como esses minerais estão arranjados na rocha. Indicam as condições que a rocha se formou. Novamente aqui, falando em rochas extrusivas ou vulcânicas e rochas intrusivas ou plutônicas. Então, o tamanho dos minerais é importante para você definir, né? Cristais grandes é rocha extrusiva, ou cristais grandes, aqui eu errei, né, pessoal? Deixa eu trocar aqui eu errei. Rochas extrusivas, pouco tempo de crescimento, então aqui nós temos cristais pequenos. Em rochas intrusivas, mais tempo de crescimento, cristais grandes, tá? E elas são principalmente avaliadas em função do grau de cristalinidade e granulação. O que a gente chama de grau de cristalinidade? Tá? Então, se a rocha for toda formada de cristais, a gente chama de holocristalina. Holo quer dizer tudo, todo, né? Então, holo quer dizer todo, né? Quando a pessoa fala, eu quero ter uma visão holística de tudo, você quer ter uma visão do todo. Hipocristalina ou hemicristalina, você tem uma parte cristal e a outra parte vidro, né? E quando você tem uma textura vítrea ou holohialina, é quando você tem tudo formado de vidro vulcânico. O vidro vulcânico é uma substância amorfa, ou seja, não tem forma cristalina. Tá? Então, quando você pensa numa rocha, a maioria das rochas são holocristalinas. Exemplo, o granito. A hipocristalina ou hemicristalina, a gente tem o basalto. Então, você tem uma parte vítrea e uma parte cristalina. E quando você tem só vidro, é quando você tem, por exemplo, a obsidiana ou vidro vulcânico.
tá? Que representam, né, esse tipo de cristalinidade. Então, você tem, quando é formada toda de cristal, você tem holocristalina. Se ela tem cristal mais vidro, você tem hipocristalina. E se você tem só vidro, você chama de holohialina. Tá? Então, basicamente, seria isso aí. Então, para diferenciar, por exemplo, aqui você tem um vidro vulcânico. Isso aqui é uma obsidiana. É um vidro vulcânico. E aqui você tem um granito, ao tamanho dos fenocristais de feldspato potássico, com a sua cor característica, né, o rosa característico do feldspato potássico. Tá? Então, aqui você vê a presença de fenocristais, de cristais grandes, né? São pórfiros, ou seja, uma textura porfirítica, que significa cristais grandes e envoltos numa matriz um pouco mais fina, com um tamanho menor. Essa obsidiana, pessoal, imagina, por exemplo, que para os homens das cavernas, significava ponta de flecha, significava, né, uma faca para cortar, para tirar a pele dos animais. Então, você imagina que isso aqui deveria ter um valor muito grande para aquela população lá no início da pré-história da humanidade, né? Então, imagine você ter uma mina de obsidiana, onde você podia trocar, né, com outras tribos, né? Você poderia trocar por coisas que você não tivesse, talvez sal, alguma coisa do tipo, tá? As rochas ainda podem ser classificadas como faneríticas ou afaníticas. Quando a gente fala que uma textura é fanerítica, vem de faneros, não sei se é grego, mas significa aparente. Tá? Então, quando os cristais são visíveis ao olho nu, a gente fala que ela é fanerítica. Já a fanítica seria uma textura muito fina, né? Os cristais são microscópicos, ou seja, praticamente você não consegue definir a olho nu, né? Então, exemplo aqui, fanerítica, tipo de textura, se os cristais que constituem a rocha se distinguem um dos outros macroscopicamente. Então, você sabe, por exemplo, que nesse granito aqui você tem os pontos pretos, geralmente é biotita ou algum tipo de anfibólio ou piroxênio, e o branquinho são os feldspatos, né? Provavelmente foi o feldspato mais rico em cálcio ou sódio. A fanítica ou agranular, se a rocha é formada total ou parcialmente por cristais tão pequenos que não se distinguem um dos outros macroscopicamente, ou seja, você olhando, você não consegue definir quem é quem, apesar dos dois terem a mesma composição, mas você não consegue definir aqui quem é o quartzo, quem é o feldspato, quem é a biotita, porque está tudo muito pequenininho. E a textura vítrea, né, como eu falei para vocês, sem desenvolvimento cristalino, não desenvolve cristais, desenvolve vidro. Mas imaginem a importância desse vidro, né? Você lascava a pedra e ela tinha uma extremamente cortante, né? Uma superfície cortante bem evidente que tinha um valor econômico muito grande para a pré-história da humanidade. Professor, Oi, pode perguntar. qual a diferença de cristal para vidro? Porque a opção seria... Qual a diferença de cristal e vidro? Foi a pergunta do colega de vocês. O cristal e o vidro, a diferença básica está na estrutura cristalina. Né? O que eu falei para vocês que é a estrutura cristalina? É a organização interna, né? É a organização geométrica, ou seja, como os átomos estão organizados seguindo determinadas leis, né, da geometria cristalina. Então, por exemplo, se o mineral cristaliza no sistema cúbico, os seus átomos estão organizados segundo uma ordem estabelecida. Então, isso aqui é o que a gente chama de cristal. Quando um mineral cristaliza em condições extremamente favoráveis,
ele consegue manter essa característica, né? Ele consegue manter essa propriedade, né, da estrutura cristalina. Então, se você pegar um quartzo, que você tem a forma prismática perfeita dele, né, você consegue definir as superfícies, e isso aqui é um cristal. Tá? O vidro vulcânico, como esse exemplo aqui, ele não tem qualquer face, ele não tem qualquer organização interna. Tá? É claro que isso aí eu só vou conseguir observar a partir da presença de algumas estruturas, como, por exemplo, a presença de clivagem, né? Então, se você não tem clivagem, é uma característica do vidro vulcânico. Então, o vidro vulcânico ele não teve tempo dos cristais desenvolverem a sua ordem interna e cristalizou muito rápido. Então, formou o vidro vulcânico. Tá? E não confundir com cristais de quartzo ou cristais, por exemplo, de ametista, que são perfeitos, mas não são vidro, porque eles estão organizados, né? Eles estão organizados de forma geométrica, e que isso se manifesta na sua forma externa. Então, externamente, ele forma, né, aquele cristalzinho perfeito. Alguns gostam de usar em cordões, alguma coisa do tipo. Tá? Então, é um exemplo. Aqui, por exemplo, a gente tem a estrutura de um granito, então você percebe aqui cristais, né, até euédricos, né, que você tem, né, uma certa visualização, está mais para subédrico, né, você vê uma certa, né, uma certa estrutura, uma certa textura, onde você consegue identificar algumas faces de cristal. Então, aqui você tem uma textura, né, fanerítica, ou seja, os cristais são visíveis, você consegue identificar, e aqui um basalto com uma estrutura afanítica, ou seja, você não consegue, a olho nu, né, sem microscópio, você não consegue identificar, né, os minerais presentes aqui, sendo que os dois têm a mesma composição mineralógica. O que diferencia é só o tamanho dos cristais. Aqui uma rocha intrusiva, né, uma rocha intrusiva, uma rocha plutônica, cristalizou dentro da crosta lentamente. E aqui uma rocha extrusiva, vulcânica, cristalizou ou na superfície ou bem próximo a ela. Então, essa é a diferença básica. Com relação à granulação, tá? Então, a gente fala que uma rocha tem granulação fina se os cristais tiverem menos de 2 milímetros. A granulação média seria de 2 a 5 milímetros, a granulação grosseira de 5 milímetros a 2 centímetros ou 20 milímetros, e muito grossa acima de 2 centímetros ou 20 milímetros. Isso aqui é a mesma coisa. Então, aqui você tem estruturas equigranulares, sempre que tiver o equi na frente, significa igual. Então, o triângulo equilátero é o triângulo que tem os 3 lados iguais. Então, a textura é equigranular. Granular se refere aos grãos, aos cristais. Tá? Então, aqui você tem os cristais, são aproximadamente do mesmo tamanho. Uma textura inequigranular, o I na frente, né, do equigranular, o IN significa uma negação. Então, aqui os cristais têm tamanhos diferentes. Aqui, então, você tem cristais com tamanhos diferentes. Então, você tem desde esses cristalzinhos alongados aqui, provavelmente são micas, com cristais maiores, que provavelmente são feldspatos. Tá? Então, a textura inequigranular. Aqui você já tem uma textura mais equigranular, ou seja, os cristais são aproximadamente do mesmo tamanho. Então, aqui novamente, né, um granito com sua textura, né, equigranular.
Tá? E aqui você tem uma outra rocha com uma textura inequigranular. Inequigranular, ou também chamada de porfirítica. Quando você tem cristais muito grandes, né, envoltos numa matriz mais fina. Aí alguém poderia dizer, mas o que ocorreu aí, professor? O que pode ter ocorrido? Né? Aqui você teria, por exemplo, a rocha começou a resfriar, e aí foi formando os cristais grandes, né? Naquela ordem de cristalização, foi formando os cristais maiores, e aí, de uma hora para outra, essa rocha resfriou, por algum motivo, ela foi exposta a uma temperatura bem mais baixa, ou a temperatura caiu muito rápido, e aí o restante dos minerais formaram esse cimento, né, esse material, né, formando como se fosse um cimento. A gente fala, inclusive, que o nome é cimento, de materiais mais finos, de minerais mais finos, que não tiveram tempo de crescer. Tá? Alguns costumam chamar essa rocha aqui também de hipocristalina. Tá? É uma outra forma de se referir a esse tipo de rocha. Uma outra forma de falar sobre textura é quando você fala do grau de perfeição das formas cristalinas. Então, quando você tem a maioria dos minerais tem formas perfeitas, você fala que os minerais são euédricos ou idiomórficos. Então, aqui você tem, né, cristais perfeitos, cristais euédricos ou idiomórficos. Quando você tem cristais mais ou menos, então aqui você tem uma situação mais ou menos, algumas formas são mais preservadas, outros não, também chamados de hipidiomórficos, né, cristais subédricos. Então você tem parte dele bem formada e outra parte não tão bem formada. E quando você não tem, os cristais são totalmente anédricos, ou seja, sem forma definida, né, a gente fala que é uma textura xenomórfica. Tá? Então, basicamente, a gente tem essas texturas aí. Então, aqui você tem, por exemplo, cristais, né? Não lembro que mineral seria esse, mas você tem aí ó, cristais perfeitos, né? Cúbicos, tá? Então, você tem esses cristais cúbicos perfeitos, né? Então, aqui você tem euédrico ou idiomórfico, e aqui você tem um cristal anédrico, ou seja, você não consegue perceber qualquer tipo de face cristalina definida. Tá? Então, aqui, por exemplo, você tem um quartzo que cristalizou em condições não favoráveis e aí não deu tempo de desenvolver aquelas faces típicas do quartzo. E aí você, em função da forma dos cristais, você pode caracterizar a sua rocha, por exemplo. Vamos colocar aqui um grupo de rochas que apresentam textura equigranular e inequigranular. Equigranular, aqui são tamanhos aproximadamente igual, aqui tamanhos diferentes. E aí você tem, quando você tem que os minerais, né, têm aproximadamente o mesmo tamanho, tá, e são grandes os minerais, você tem aqui uma estrutura idiomórfica, né? Então, aqui você tem idiomórfica, que o autor também chama de pandiomórfica. Tá? Quando você tem ainda uma textura granular, você tem uma textura granular, né? Maior aqui um pouco. Né? Mas você tem cristais grandes e pequenos, você tem uma estrutura hipidiomórfica. Tá? Se for diferentes os tamanhos, você tem INEC granular. E alotromórfica ou alotriomórfica ou alomórfica, você tem aqui INEC granular, e aqui EC granular, quer dizer, e aqui INEC granular. Aqui os cristais são do mesmo tamanho e aqui cristais diferentes, tá? Com tamanhos variados aqui. Tá? Então, a primeira coisa que você define é se os tamanhos dos minerais são aproximadamente iguais ou diferentes, né? Xenomórfica também.
e o formato dos cristais, né? Se os cristais são bem formados ou os cristais são formados de qualquer jeito. Então, aqui, por exemplo, a hipidiomórfica, você tem aqui ela é granular, mas aqui você tem uma estrutura onde os minerais são mais ou menos formados, ou seja, eles são subédricos. Aqui, sem forma definida, você tem anédrico. E aqui você tem euédrico. Tá? Então, se os cristais são do mesmo tamanho e são bem formados, você tem pandiomórfica ou idiomórfica, ou isomórfica também pode ser usado. Se você tem cristais do mesmo tamanho, mas os cristais são subédricos, ou seja, não tem todas as faces bem definidas, tá? São mais ou menos bem definidas. Se eles forem do mesmo tamanho, você tem hipidiomórfica equigranular ou hipidiomórfica inequigranular. Se os cristais são totalmente sem forma, se você tem equigranular, você tem, tá, a alotromórfica, tá? Ou xenomórfica também é outro nome. Então, basicamente, são essas, né, caracterizações para as texturas das rochas ígneas. Então, sempre lembrar de textura de rocha ígnea. Tá? Textura tem a ver com tamanho e com a forma, ou seja, tamanho é o tamanho relativo ou absoluto do mineral, e sua forma, se ele é bem formado ou se ele é mal formado, se ele não tem todas as suas faces bem definidas ou se ele tem as faces bem definidas. Então, a gente fala do grau de cristalinidade, né, da granulação, do tamanho. Então, você tem todas esses nomes aí. Aí alguém poderia dizer, professor, mas é para decorar esse nome? Não, pelo amor de Deus, não decorem nada disso, não. Mas tenham noção, principalmente disso, que quando você encontrar no campo uma rocha ígnea, que você tem certeza que ela é ígnea, tá? E os cristais são muito pequenos, você pode ter certeza que ela cristalizou na superfície. Se você chegar lá na Pedra do Elefante com o seu martelinho de geólogo e dar uma quebrada num pedaço da Pedra do Elefante, você vai ver que é um granito. Então, você imagina que aquela Pedra do Elefante, quando ela se formou, ela estava quilômetros e quilômetros dentro da crosta. E aí, devido aos movimentos da crosta, hoje essa rocha está exposta na superfície, está sendo erodida. Mas quando ela se formou, as condições dela foi lá dentro da crosta a temperaturas muito elevadas. E vamos terminar falando sobre paragêneses minerais. O que a gente chama de paragêneses minerais? São associações minerais típicas. Então, as associações minerais típicas para algumas rochas ígneas. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar um granito ou um riolito, qual a diferença do granito e o riolito? Com relação à composição mineralógica, nenhuma. Só que o granito tem cristais grandes, seriam os cristais grandes, e o riolito, os cristais são pequenos. Então, o que diferencia um riolito de um granito é o tamanho dos cristais, mas a composição química é a mesma, a composição mineralógica é a mesma, ou seja, vai ter feldespato potássico, vai ter quartzo, vai ter feldespato rico em sódio, ou plagioclásio, vai ter um pouquinho de moscovita, um pouquinho de biotita e um pouquinho de anfibólio. Tá? Então, aqui você tem o limite para os riolitos e os granitos. E aí você tem aqui os cianitos e os traquitos. Qual a diferença dos cianitos e traquitos? Tá? A diferença é o tamanho dos cristais. Os cianitos são cristais maiores, os traquitos são cristais menores. O que diferencia os dois? Só o tamanho dos cristais, porque a composição química é a mesma. Vai ter um pouquinho de quartzo, bem pouquinho de quartzo, bastante plagioclásio, tanto rico em sódio quanto rico em cálcio, um pouquinho de biotita e já um bastante anfibólio. Então, aí você tem, né, os riolitos, os cianitos e os traquitos. Os dioritos e os andesitos. Qual a diferença do diorito e andesito? É
com relação ao tamanho dos cristais. Diorito, cristais grandes. Andesito, cristais pequenos. Só lembrar, andesito vem do nome dos Andes. Então, são rochas que são provenientes dos Andes. Então, você tem aqui que é uma rocha extremamente rica em plagioclásio, rico em cálcio, né, que é um tipo de feldespato. Você tem bastante piroxênio e um pouquinho de anfibólio. Bem pouquinho moscovita aparece aqui. Depois você tem os gabros e os basaltos. Qual é a diferença do gabro e do basalto? É o tamanho dos cristais. Gabro, cristais grandes, basalto, cristais pequenos, e a composição é basicamente piroxênio e olivina. E, por último, os comatiitos e os peridotitos, o que diferencia os dois é o tamanho dos cristais. Porém, a composição basicamente é olivina e piroxênio. Muita olivina, olha o tamanho aqui da quantidade de olivina. Fiquem tranquilos que isso aqui a gente vai começar a nossa próxima aula, né, falando sobre essas paragêneses minerais, essas associações típicas para determinadas rochas, ou pelo menos para as principais rochas, ou as rochas mais comuns, as principais rochas ígneas mais comuns. Esse gráfico aqui mostra a mesma coisa. Riolito e granito, mesma composição mineral, porém, são rochas que se diferenciam por serem os granitos mais grosseiros e os riolitos mais finos. Tá? Então, basicamente, a aula de hoje era era a informação da aula de hoje. Tá? Fiquem à vontade para fazer perguntas. Não tenho dúvidas não, professor. Perguntas, galera? Fiquem à vontade para fazer perguntas. Façam algum comentário para ver se vocês estão presentes, porque eu não estou escutando nada. Valeu, Matheus. Valeu, Lívia. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Aloísio, Alisson. Valeu, Aloísio. Tassis. Beleza, Matheus. Pessoal, se ninguém tiver dúvida, então vamos encerrar a nossa aula de hoje. Mais uma vez, lembrando, próxima segunda não teremos esse momento síncrono, não teremos aula online, porque nós estaremos lá no laboratório às 10 horas da manhã com a turma B. Ainda hoje eu vou enviar, deixa eu até anotar aqui, enviar lista no Zap. Eu vou enviar a lista de alunos no Zap para a gente fazer a nossa aula de laboratório com a turma B. Tranquilo, galera? Valeu, pessoal. Então, um bom dia a todos, uma boa semana e até segunda com a turma B para a gente se encontrar lá no laboratório. Eu vou passar a lista e depois vocês confirmem se vocês vão ou não para eu esperar vocês lá. Beleza, galera? Boa semana a todos.
tranquilo. Sejam felizes, se cuidem, usem máscara, mantenham distância social.